A tecnologia está perfeitamente disponível, totalmente dominada e já explorada há muito tempo nos países do hemisfério norte, por exemplo. Então aqui é simplesmente a gente adotar isso, obviamente com um desafio econômico. E nesse ponto a gente tem que ver qual seria o modelo econômico para esse tipo de incinerador. Aqui a gente teria basicamente duas fontes a princípio de receita. Tanto a energia elétrica gerada, quanto possivelmente essa taxa de resíduo. Pensar que essa estrutura vai ser economicamente competitiva com a estrutura convencional para gerar energia elétrica é um engano. Não vamos conseguir combater no preço da energia elétrica, no custo de geração. Não é por aí. Todas as opções que a gente vai discutir para aproveitamento energético, lembra que o insumo é resíduo sólido urbano. A sociedade tem um custo, quer seja direto ou indireto, para tratar esse resíduo. Nós estamos tentando enxergar aqui a energia, nesse caso elétrica, eventualmente como uma espécie de, entre aspas, subsídio a esse tratamento de resíduo. A gente não pode partir da ideia de que, necessariamente no contexto brasileiro, esse custo de geração vai ser competitivo. Até mesmo porque o nosso custo médio de geração de energia elétrica sofre uma influência enorme de hidroelétricas de grande porte e que boa parte delas já tiveram seu custo amortizado. Então vai ser muito difícil ser competitivo. Na margem, a história começa a mudar. Então, os custos da geração adicional no Brasil estão cada vez mais altos. E aí a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho todas essas possibilidades, incluindo a incineração. Tá? Só para ilustrar aí, em termos de potencial para incineração, nós temos o poder calorífico das frações que compõem esse resíduo sólido urbano. Comparados aqui com os combustíveis, entre aspas, tradicionais. Então, nós temos aqui gás natural, petróleo, gasolina A. Isso é só para a questão efeito comparativo. A gente não usa gasolina A para fazer energia elétrica. É só ilustrar a comparação. E aqui o que a gente encontra no resíduo sólido urbano. Problemas que nós vamos identificar do ponto de vista de combustível é que partes desse resíduo sólido começam a ter umidade muito alta. Isso compromete a eficiência da operação de um incinerador, por exemplo. Além disso, várias partes que compõem esse resíduo sólido começam a ter oxigênio na molécula. Então, a gente vai ter certos problemas pensando em aplicações de combustão, tá? Que é o que domina boa parte do sistema energético. Tá? Opção um pouco mais avançada, mas já comercial. Tem plantas no mundo, poucas é verdade, que operam um sistema combinado, um ciclo combinado. Como é que é a ideia desse negócio? Aqui em cima, nós temos um sistema superior, é um ciclo superior, que envolve uma turbina a gás. Então eu posso comprar gás da rede, sem problema nenhum, locais onde tem oferta de gás natural, queimo numa turbina a gás. Depois de queimar e os gases da combustão expandirem nessa turbina, eles saem a uma temperatura consideravelmente alta. E nas tecnologias, ou nas termoelétricas mais eficientes, existe um ciclo inferior que funciona como um sistema de potência a vapor. Os gases quentes fornecem calor para água, que vira vapor, e é expandido numa turbina a vapor. Então aqui nós temos o ciclo combinado. O que isso tem a ver com o resíduo? Complementar a essa caldeira de recuperação, a gente pode introduzir uma caldeira que queime, ou seja, um incinerador que queime resíduo. E faça uma complementação no fornecimento de energia para a água no ciclo inferior. Então aqui a gente tem o tal do ciclo combinado, capaz de atingir eficiências energéticas bem altas e também, ao mesmo tempo, uma forma de destinar esse resíduo sólido urbano. Como eu falei, essa planta existe, só que são poucos exemplos ao redor do mundo. Tá?
Outra possibilidade de aproveitamento energético, mas que lá no final das contas também envolve combustão. Aliás, todas, no final das contas, vai envolver uma combustão. Mas aqui é uma etapa anterior que vai envolver uma seleção de materiais, que é a produção desse combustível derivado de resíduo. Essa é uma linha, basicamente, de seleção de materiais. É separar aquilo que tem um valor maior para aplicação energética, ou seja, maior poder calorífico, daquilo que tem menor poder calorífico. É uma linha de triagem. E que, no final, envolve uma peletização, gerando esse CDR. Esse CDR pode ser aplicado em diferentes indústrias que têm como consumo convencional óleo combustível ou qualquer outro tipo de combustível sólido mesmo. Então, isso pode entrar numa caldeira de indústria, pode ser fornecido a fornos de cimento ou outros fornos industriais. Tudo derivado do próprio resíduo. Aqui em Paulínia, no aterro Estre, tem uma máquina lá, o T-Rex que eles chamam, que é para produzir CDR. Infelizmente, a gente não tem tanto acesso a informações assim de como isso está operando. No Brasil, a nossa experiência com isso aqui é mínima. Mas, de novo, lá fora a experiência internacional é considerável. Tá? Então, existe também uma preocupação ambiental natural, porque, obviamente, a aplicação energética desse CDR também tem que respeitar critérios de emissões. Então, não é de graça do ponto de vista ambiental também. Outra rota de aproveitamento. Digestão anaeróbia. Aqui a gente já está falando em aproveitamento de frações do resíduo sólido urbano. Se eu conseguir separar de forma apropriada a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, posso submeter esse processo, esse resíduo, a um processo de digestão anaeróbica. Não vou ficar discutindo os detalhes aqui, mas o importante é, basicamente, vou fazer biogás ao invés de um aterro, num reator. Vou deixar o processo bem mais eficiente e controlado. Então, aí eu tenho diferentes configurações possíveis. Opa! Caramba! Diferentes configurações possíveis de reatores e a ideia é sempre a mesma. Inserir carga orgânica, produzir metano a partir dessa carga orgânica e que ele vem naturalmente diluído em um monte de CO2. Tá? Mas nós temos diferentes tipos de reatores para esse tipo de aplicação. Vai depender da disponibilidade, do tipo de resíduo que a gente está usando, se é mais líquido ou menos líquido, se tem mais área disponível ou menos área disponível. Todos esses sistemas são comerciais. Levantou um pouquinho de tempo? Tudo bem. Gerado o biogás, aí eu volto também com as possibilidades para o caso de aterro, o que nós podemos fazer com esse biogás? Uma aplicação que eu já mencionei anteriormente, simplesmente queimo o biogás depois de um leve tratamento, eliminar principalmente H2S, elimino isso, queimo no motor a gás acoplado a gerador. Isso já falei anteriormente. Outras possibilidades, ou em conjunto. Primeiro, o resíduo que sobra desse biodigestor, vamos falar desse jeito, pode ser aproveitado como um potencial fertilizante. Então, isso é complementar. Uso competitivo do gás. Ao invés de queimar no motor de combustão interna, a gente pode beneficiar esse gás. Tipicamente, eu estou falando em fazer um tipo de upgrading, purificar o biogás, remover o conteúdo de CO2 e aumentar, consequentemente, o teor de metano. Isso vai dar origem ao que muita gente chama de simplesmente biometano, que tem a composição, agora saiu a legislação e a especificação pela ANP, tem que ter a mesma composição, essencialmente, do gás natural que a gente usa nas linhas disponíveis de gás natural. É um desafio tecnológico para o caso brasileiro, porque é uma regra, uma especificação bem restrita, mas é possível tecnologicamente se fazer. É fazer essa purificação e chegar essencialmente a biometano. Como é que isso pode ser feito? Diferentes opções comerciais.
A gente pode fazer isso através de absorção com água, absorção com outros tipos de solventes, pode fazer através de mudanças de pressão em colunas empacotadas. A gente tem N opções, N não, tem umas 5 opções mais clássicas para fazer a purificação. Todas comerciais, todas relativamente dominadas. A questão passa a ser, de novo, custo. Isso pode ser empregado tanto para resíduo sólido urbano, a fração orgânica do resíduo sólido urbano, quanto qualquer outro tipo de resíduo orgânico que eu possa ter a produção de biogás e depois levar a biometano. Tá? Uma vez que eu produzir biometano, posso injetar esse biometano na rede para ser substituto de gás natural, posso comprimir para ser substituto direto de algum combustível veicular, enfim, ganho toda a variedade de aplicações que eu teria com gás natural, eu ganho com biometano. É a mesma coisa. Aliás, já adiantando, se der tempo vou chegar lá, um aspecto essencial que a gente tem que considerar aqui é desempenho econômico. Quando a gente fala em gerar energia elétrica a partir do biogás, vem todos aqueles problemas que eu mencionei anteriormente. A competitividade de custo é difícil. Quando a gente gera biometano, muda a lógica do mercado. Passo a ter uma competição com gás natural. O nível de preços, outro. Se eu falo ainda em comprimir o biometano e fazer adaptação de motor diesel para queimar também esse biometano no conjunto ciclo diesel, muda ainda mais a lógica, porque a competição passa a ser com o preço do diesel. Normalmente está aí a possibilidade mais clara para uso de biometano. Competir com diesel em frota pesada. É onde o valor da energia, o custo, é mais alto, e normalmente onde você consegue ter um apelo maior, porque isso aqui está envolvendo uma geração, uma produção de combustível distribuída. Eu não estou dependendo de uma logística toda estabelecida para diesel, fazendo isso aqui. Eu posso produzir o meu gás natural para uso veicular lá perto do consumidor final, a um custo bem mais competitivo que o diesel. Tá? Outra opção, energética, aproveitamento energético de resíduo sólido urbano. Aqui, finalmente, cheguei numa opção que é mais viajar na maionese. Isso não é comercial, mas o potencial é muito interessante. Não é tacar fogo, é quase. Creio que todo mundo já tenha ouvido falar aí alguma vez na vida, a gasificação. Isso é um tratamento termoquímico. É um reator em que eu vou fornecer um nível de oxigênio controlado não suficiente para levar à combustão. Então eu tenho processos de reação química ali dentro do reator, a temperatura elevada, mas que não vai gerar produtos da combustão. Ou seja, eu não vou gerar, no final das contas, CO2 e água. Eu vou fazer a gasificação e chego num gás, produto dessa gasificação, que tem CO, tem metano, tem hidrogênio, tem CO2 também, e mais alguns outros tipos de gases presentes nesse produto da gasificação. O interessante disso é que, à medida que eu faço esse processo de gasificação, a minha possibilidade de usos desse gás aumenta. Eu não estou mais lidando com combustível sólido. Eu estou lidando agora com um gás. Como eu posso usar esse gás? Depois de devidamente tratado, e aqui está um baita desafio relacionado a essa tecnologia, tratar, limpar adequadamente esse gás, posso queimar numa turbina a gás. E, de novo, usar um ciclo combinado, gerando energia elétrica num nível de eficiência bem mais alto. Posso usar esse gás não como combustível, diretamente. Esse gás, já que ele tem CO e hidrogênio, eu posso passar o gás por processos de síntese de combustíveis. E produzir combustíveis e químicos a partir desse gás produzido, que aí eu passo a chamar gás de síntese.
Isso é uma aplicação muito bacana. Essa parte final de síntese, ela até é comercial no mundo. Uma fração considerável da gasolina e do diesel consumido na África do Sul é combustível de síntese, não derivado de petróleo. Lá é derivado de carvão e de gás natural, não é resíduo sólido urbano. Mas a ideia permanece aqui, eu só tenho que dar um jeito de deixar isso aqui, essa aplicação, economicamente viável para usar resíduo, usar biomassa, usar outros tipos de combustíveis disponíveis por aí, tá? Então, essa é uma mensagem bacana para o futuro. Muita gente na universidade pesquisa isso aqui. Como deixar a gasificação mais barata, como deixar a limpeza e tratamento do gás mais barato. E aí aumentar a diversidade da aplicação desses tipos, desses gases, né? Opa. Fechando aqui, eu queria discutir, então, algumas definições, outras definições de potencial energético, né? Outras estimativas. Essa estimativa aqui foi feita pela nossa empresa de pesquisa energética, é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia e é responsável pelo planejamento energético nosso no Brasil. O que eles inventariaram como potencial energético para o resíduo sólido urbano? Considerando algumas rotas tecnológicas. Basicamente todas que eu mencionei aqui, exceto gasificação, porque aí, enfim, coisa muito futurística. E aí eles combinaram em dois cenários. Geração de energia elétrica, produção de biometano. No caso da geração de energia elétrica, aproveitar o gás de aterro para gerar energia elétrica, aproveitar resíduos na incineração e promover digestão anaeróbica acelerada, ou seja, não pelo aterro, mas por biodigestores. Isso é o potencial brasileiro, unidades isso aqui é 1.000 toneladas equivalente de petróleo, quem não tem muita familiaridade com esse tipo de unidade, tá? É CATEP. O número em CATEP é razoável. Só que o que eu acho que eu gostaria mais de destacar aqui? O número que mais impressiona não é esse. O número que mais impressiona está aqui. Além de quantificar o potencial energético desses resíduos, eles também quantificaram quanto seria possível de economizar em termos energéticos aplicando a reciclagem. Ali é o maior potencial de acordo com esse inventário da EPE. De novo, sim. Isso tanto para o cenário, que aí, obviamente, tanto para o cenário envolvendo geração de energia elétrica, quanto o cenário envolvendo produção de biometano. Ideias comparativas para poder facilitar aí o raciocínio, tá? Em termos de energia elétrica, esse aqui é o potencial nacional. O potencial nacional envolvido aqui, tanto por incineração, biodigestão, aproveitamento de aterro, a gente está falando de algo em torno de 6% do consumo nacional de energia elétrica. De novo, a contribuição é relativamente pequena. Não significa que a gente pode ignorar. Potencial total está aqui. Cerca de quase 20 megatep. Esse é o valor da oferta interna de energia no Brasil em 2013. Ordens de grandeza completamente diferentes. O que eu estou querendo de novo ressaltar? Apesar do resíduo sólido urbano ter o seu potencial energético bem claro, a contribuição dele para a energia do país como um todo é muito pequena. De novo, isso não significa que a gente vai ignorar o aproveitamento energético como sendo uma possível aplicação para o resíduo sólido urbano. Até mesmo porque, de novo vou estressar isso, no nível local e regional, isso pode ser uma baita contribuição. Mesmo que o agregado nacional, a contribuição seja
pequena. E aí fica, ao mesmo tempo, duas mensagens. Óbvio, o resíduo sólido urbano, ele não vai ser, de forma nenhuma, uma panaceia para o fornecimento de energia. Então, eu que trabalho no ramo de energia, eu não vou enxergar no resíduo sólido urbano a solução final para os meus problemas. Eu ainda tenho que investigar N outras formas de ter esse consumo de energia atendido, o serviço energético sendo atendido de forma sustentável. Ao mesmo tempo, o aproveitamento energético do resíduo sólido urbano não pode ser visto como a solução para o resíduo. Muito embora um não vai ser a solução para o outro setor, os dois combinados podem ser uma baita contribuição para a sociedade. E eu acho que é uma pena se a gente partir do princípio que queimar não pode. Aproveitar energeticamente não pode. A gente tem N rotas energéticas para explorar de forma, vou colocar entre aspas, sustentável, porque isso obviamente tem que ser avaliado efetivamente e quantitativamente, avaliar essa sustentabilidade, mas o fato é que a gente tem um baita potencial de contribuição à sociedade, usando o resíduo, usando a energia disponível no resíduo. Embora, de novo, não seja solução nem para um setor, nem para o outro. Acho que meu tempo meio que estourou, então vou parar por aqui, agradeço de novo a oportunidade e fico à disposição para a gente conversar sobre aplicações energéticas, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor.